Vamos orar? Deus, nós colocamos esse momento, ó Pai, diante do Senhor, que o Senhor fale conosco, que tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tiver para nós nessa noite, que o Senhor nos entregue, em nome de Jesus. Amém? Eu estava pensando nessa palavra de hoje, e eu estava pensando, estava assistindo um vídeo e entrou um professor no YouTube, ele falando sobre geopolítica. Quem já estudou sobre geopolítica aqui? Fiquei apaixonado no assunto lá e comecei a olhar. Achei muito interessante. Acho que o professor muito bom, do jeito que ele estava explicando, eu achei muito legal a explicação dele. E aí comecei a olhar essa questão de geopolítica. E o que é a geopolítica, né? Ela estuda a geografia, ela interpreta os fatos atuais que acontecem para o desenvolvimento de um país, as relações que aquele país tem com outros países, questão de fronteira, essas coisas. E eu achei muito interessante. E uma das aulas que ele dá, ele está falando sobre a Rússia, falando sobre aqueles conflitos que existem ali. E eu achei interessante a aula, comecei a assistir e tal. Aí ele estava explicando que em 2014 tem uma península que liga, que sai ali da Rússia até o mar navegável, porque a Rússia, ele estava falando sobre essa questão de como que você consegue o poder, né? Ele falou, por que os Estados Unidos consegue todo esse poder a nível de mundo? Ele tem a força da navegação, então o país inteiro sai embarcação e tal, e explicando. Ele falando que ali naquela região da Europa, da Ásia ali, eles têm a questão terrestre. Aí ele explicando por que era tão importante, por que a Rússia queria tanto a Ucrânia, aí ele explicando que em 2014 a Rússia fez um referendo para conseguir pegar aquela parte da península ali. E esse referendo, mesmo que todo mundo falou não para o referendo, a Rússia aprovou o referendo, uma pequena cidade ali na ponta da península. Ele foi lá, fez o referendo ali e ficou por isso mesmo, e ninguém quis ir lá encrencar com a Rússia, e a Crimeia ficou para a Rússia. Mas o que eu achei interessante, de repente, falar, mas que história é essa de geopolítica, de política? Mas o que eu achei interessante? Ele explicando o porquê que ele fez esse referendo, ele teve esse sucesso no referendo, e ninguém falou nada. Ele falou, o que aconteceu naquela região ali? De 1947 a 91 teve a Guerra Fria. A gente vê muito filme, vê falando muito sobre esse assunto, mas a Rússia, ela se estruturou de uma forma que, para que as pessoas não invadissem lá, para que ela mantivesse o poder dela, o que ela fez? Ela não podia simplesmente guerrear com o mundo. Então ela pegou as pessoas, né, os russos, e foi plantando os russos em lugares estratégicos. O que ela fez? Ela pegou uma cidade da entrada ali da Crimeia e encheu de russo. Pegou o pessoal lá do serviço secreto, o povo dela lá, e mandou. Mas não só para lá, ela mandou para vários lugares. Então você tem vários lugares onde hoje a Rússia tem uma grande influência. Por que ela tem? Porque ela pegou a população dela ali, né, as pessoas estratégicas, e colocou em locais estratégicos. Eu falei, olha só, né, a gente fala muito hoje que a China está comprando, né, é a China que está comprando os lugares no mundo, as terras, né, e tal. E eu fiquei pensando nisso, mas o que isso tem a ver, né, conosco? Tem como projetar aqui Gênesis 3, 1? Em Gênesis 3:1, ele fala assim, ó: mas a serpente era mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma os frutos de nenhuma árvore do jardim? Aonde que a mulher estava? No jardim que Deus tinha feito. Eu fiquei pensando nessa palavra, né? Se a gente pode dar um nome para ela, eu fiquei pensando que a gente pode falar dos inimigos infiltrados na nossa vida, né? Aquele jardim Deus tinha feito para o homem, né? Para a mulher. Deus tinha colocado ali, eu acredito que o bom, né? Tem uma expressão no Brasil, no Paraná, fala do bom e do melhor.
Deus tinha colocado do bom e do melhor ali. Eu fiquei pensando, é tudo orgânico, tudo fresquinho, né? Imagina, o homem ia lá, eu quero uma... Não tinha... Ele podia desfrutar de tudo aquilo dali, não tinha necessidades, não tinha falta de nada, não faltava energia, né? Não precisava do... Ele tinha tudo. Deus tinha feito tudo perfeito para eles. Mas o que acontece? Naquele lugar perfeito ali, quem estava lá? Um infiltrado, né? Porque a serpente estava lá, ela era astuta, ela não estava ali para... Ela estava usufruindo de tudo que o homem tinha ali, mas não estava bom para ela, né? E eu fiquei pensando nessa situação aqui, que quando a mulher não fica satisfeita com aquilo que Deus tinha feito para ela, ela começa a se contaminar. Ela começa a dar ouvido para aquele inimigo que estava infiltrado naquele lugar ali. Ela começa a prestar atenção nas ideias que ela não devia prestar atenção. Ela começa a dar atenção para aquilo que ela não devia dar atenção. E eu fiquei pensando nisso aqui porque a Eva, ela não foi assim... A serpente não foi lá e falou assim, olha, come aqui essa fruta, desobedece, porque senão eu vou picar você. Não, ela foi levando ela na conversa. Acho que foi esse meio que dose homeopática, né? Não acredito que foi a primeira conversa que Eva teve com a serpente. Eu acredito que a história foi ali, né? Teve um bate-papo, foi estreitando a amizade. O fato de Eva não ter identificado a serpente como sua inimiga permitiu que tudo que Eva tinha fosse tirado dela. Se quando a serpente começou com a conversa, Eva identifica que aquela conversa não era boa para ela, não tinha dado problema. Mas ela não identificou, né? Ela achou que estava tudo bem, foi dando conversa para a serpente e deu no que deu. E eu fiquei pensando nisso aqui, que muitas vezes a gente passa exatamente por isso, né? As pessoas vão se aproximando da gente com aquela fala mansa, gente boa, né? Vai dando um conselho hoje, outro conselho amanhã. Quando você vê, a pessoa está desabando a tua vida, está desabando a tua casa, está destruindo tudo aquilo que você construiu. E quando a gente olha para alguns testemunhos, e a gente acaba ouvindo muitos testemunhos, a gente faz gabinetes há muitos anos, a gente ouve as histórias das pessoas. Uma das coisas e quando você vai estudar a questão da psicologia, uma das coisas que a gente observa muito é que o reflexo do que a pessoa normalmente é um reflexo de um círculo onde ela vive, né? Aquele círculo de pessoas, de situações que cercam ela, vai definindo ela, vai criando um modelo. E o interessante é que esse modelo, ela vai reproduzindo ele, né? Então, se a criança cresce num ambiente tranquilo, ela vai, tendenciosamente, ela vai replicar aquele modelo. Se ela está num lugar agitado, ela vai replicar aquele modelo. Existe uma pesquisa que as pessoas que são abusadas na infância, sejam psicologicamente, ou sejam fisicamente, ou sexualmente, independente do abuso que ela sofre, ela tende a replicar isso na fase adulta. Então, se não há uma ruptura com aquele ciclo, ela vai repetir aquele ciclo. Por quê? Porque foi oferecido isso a ela, né? Uma criança que ela cresce no lar, aonde a traição, ela é uma criança, ela tende a repetir isso na fase adulta, ou ela trai, ou ela não confia em ninguém. Então, normalmente isso que é oferecido para a pessoa, aquele ambiente, ela vai replicar esse ambiente, ela vai, né, buscar nas pessoas aquilo que ela aconteceu anteriormente com ela. Uma pessoa que convive com pessoas que têm vícios, ela tende a replicar isso. Então é muito natural. O pai bebe, o avô bebia, o Edson conta que o pai dele pedia para acender o cigarro, ele aprendeu a fumar com o pai. Então é muito natural esse ambiente que você coloca a pessoa, aquilo que acontece naquele ambiente, ele acaba sendo natural e ele acaba reproduzindo. Então, uma das coisas que nós precisamos cuidar muito dentro desses inimigos que vão infiltrando dentro da nossa vida, que vão infiltrando dentro da nossa família, essas situações, porque elas vão corrompendo, né? E vão nos corrompendo de uma forma tão sutil que a gente não observa o que está acontecendo. E a gente não observa o que está passando isso para os nossos filhos, para os nossos netos. E quando nós começamos a conviver, né, com o pecado, com o errado,
quando você anda muito próximo ali, você começa a nem perceber que aquilo está errado. Está tudo bem. Né? Então, você fala para a pessoa que mora lá no Rio de Janeiro, lá do lado da favela ou na favela. Ela chega de boa em casa, vai lá. Agora, fala para alguém que mora lá no Goiás ou lá no Sul e na favela. Ele vai? Não vai. Né? Mas para quem mora naquela região, ele está tudo bem. Ele não vê esse perigo todo que a gente vê. Né? Então, mas por quê? Porque a pessoa começa a conviver de perto, ela começa a ter um relacionamento com aquela situação e ela começa a achar que aquela situação é normal. Então, nós precisamos vigiar esses inimigos que eles vão se infiltrando de forma muito sorrateira, né? E, normalmente, esses inimigos, eles vêm distorcendo a verdade, eles vêm... eles não vêm, né? Eles não vêm trombando na gente. Você vê, assim, as grandes influências, elas estão acontecendo nas bases, nas escolas. Então, aonde que está sendo moldada a nova geração, né? Na base. Então, se nós permitirmos que essas situações estejam se aproximando, nós estamos abrindo a porta para que elas se aproximem da nossa geração, dos nossos filhos e até da nossa vida mesmo, né? Do nosso casamento. Então, nós temos que estar vigilantes para que esses inimigos eles não entrem, né? E é interessante que muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas né, eu vou na igreja, eu creio em Deus, só que algumas coisas eu não faço e essas algumas coisas que eu não faço é o que dá problema. Né? Então, em Números 25, ele conta uma história muito interessante que ele fala que quando o povo de Israel, né, quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com filhas de Moabita. Essas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses daquelas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Eu fiquei olhando para esse texto aqui e pensando nessa questão de como que muitas vezes a gente abre mão das coisas que Deus tem, né? Para a gente contextualizar nessa situação aqui, um pouco antes, um rei muito mau, né? Chama um profeta lá, um mágico, ele estava mais para macumbeiro do que para profeta, né? E esse rei, ele pede que esse profeta joga tem uma expressão, não sei se vocês conhecem, de zica, joga uma encrenca em cima do povo de Deus, joga uma praga, vai lá e joga alguma coisa para aquele povo dar errado, porque aquele povo não tinha, aquele povo, né, era um povo abençoado, Deus cuidava, Deus provia, eles precisavam, Deus estava ali. Então, ele chama esse profeta e fala assim, olha, vai lá e faz alguma coisa com aquele povo, né? Amaldiçoa aquele povo. Mas quando esse cara abria a boca, em vez dele amaldiçoar, ele abençoava. Deus não permitia que o povo dele fosse amaldiçoado. Né? Naquele momento ali, o povo de Deus estava andando direitinho com Deus, eles estavam cumprindo os mandamentos, estavam olhando para os princípios. Lá tem uma expressão, né? Andava assim com Deus. Enquanto ele estava andando assim, estava tudo certo. E aí, tudo que o cara fazia, ele falava assim, ó, não está dando certo. Aí, essa serpente, né? Esse Balaão lá, o profeta, chega para o rei lá, para o Balaque, e fala assim, ó, seu rei, o negócio é o seguinte, não tem jeito. Eu abro a boca, eu não consigo. Deus não permite que eu amaldiçoe eles. Mas eu sei uma estratégia que nós podemos ter contra aquele povo que vai funcionar. Ele falou, como? Ele falou, nós não podemos fazer nada, mas eles podem. Ele falou, mas como que eles podem? Né? Se falar para você assim, ó, enfia a mão no fogo, fala, não vou enfiar, queima. Não vou, não. Então, ele falou assim, não, se você não fizer com que eles se firam, nós não temos como fazer. Eles precisam abrir a porta. E ele falou assim, olha, porque enquanto eles estão cumprindo os princípios, Deus não vai permitir que a gente toque neles. E aí ele dá um conselho para o rei, falou, olha, o que você precisa é fazer com que aquele povo, né, porque abrindo uma licença poética aqui para a situação, o rei deve ter falado assim, esse mágico agora ficou doido, né, que o povo vai querer fazer alguma coisa contra eles mesmo? Não vai querer se prejudicar. Então ele dá uma estratégia que, se o povo fosse seduzido a se prostituir, tanto fisicamente como espiritualmente, Deus deixaria eles.
né? Então ele falou assim, olha, nós não podemos fazer nada, mas eles podem. Deus não vai tirar a mão de proteção sobre eles, mas eles podem sair debaixo da mão de Deus. E aí ele dá essa estratégia para aquele rei, fala, olha, manda as mulheres lá para que elas seduzam os filhos deles e para que eles, né, se envolvam com elas e que elas levem eles não tão somente para o pecado físico, mas para que leve eles ao pecado espiritual, que leve eles a adorarem outros deuses. Uma vez que você fizer isso, eles vão romper com Deus e aí a porta está aberta e nós podemos fazer o que nós quisermos com aquele povo. E foi exatamente isso que ele fez, né? Ele manda as mulheres lá, elas se envolvem, e as filhas, né, dos moabitas, e essas convidam o povo ao sacrifício aos seus deuses. Olha só, né? Então uma estratégia que ele usou aqui. E quando Israel se junta, né, eles começaram a conviver com aquilo dali, eles começaram a achar que era normal, não tem problema. Né? O que tem? Né? A menina bonitinha, o que tem? É só vai num negocinho ali, vamos, né? Daqui a pouco eles estavam lá adorando outros deuses, estavam fazendo culto a Baal. Então, nesse momento, Deus fala assim, não funciona assim. E muitas vezes nós fazemos algumas coisas muito parecidas com isso. Né? Nós queremos ter lar saudáveis, nós queremos ter filhos saudáveis, só que nós não queremos cumprir os princípios para que isso aconteça. Né? Nós achamos que nós podemos blindar a nossa casa, podemos blindar a nossa família, nossos negócios, e nós esquecemos que o único que consegue fazer isso é Deus. Nós não conseguimos fazer. Né? Nós temos que estarmos aliados com Ele. Se nós estivermos cumprindo os princípios dEle, mas se nós nos afastarmos dEle, nós abrimos mão para que o inimigo possa ter legalidade sobre a nossa vida. Né? E a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia que ela mostra essa situação. Né? O povo de Deus, acontece a situação, eles correm para os pés do Senhor, o Senhor abençoa, eles começam a andar, daqui a pouco eles saem de novo, parece que não aprende, né? E às vezes a gente olha, parece que a gente não aprende, né? A gente apanha, daqui a pouco, fala, não, eu preciso aprender. Eu brinco, passo uma situação, falo, Deus, eu quero aprender logo, eu quero, né? Então a gente tem que olhar para essas situações e querer aprender com elas, né? A gente não pode reprovar na mesma prova várias vezes, não dá, né? A gente precisa e muitas vezes como que nós fazemos, como que nós abrimos essas portas, né? Como que nós permitimos, nos afastamos daquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós permitimos que esses deuses entrem na nossa casa através de coisas às vezes muito simples, né? Que a gente olha assim, não tem nada a ver. É uma música que foi consagrado a um deus lá qualquer, é uma roupa, é uma bebida, é uma atitude, é uma palavra que eu falo. E eu vou abrindo espaço para que Deus se afaste e para que Satanás se aproxime. Né? Então, eu tenho que ser vigilante constantemente em tudo aquilo que eu faço. Nessas quartas-feiras, nós temos como tema da nossa quarta-feira colheita abundante. Né? E o que nós observamos é que tudo aquilo que nós plantamos, ele gera uma colheita. Né? Então, eu não posso plantar uma coisa e querer outra colheita. E se nós queremos ter sucesso, eu fico pensando aqui nessa questão de nós queremos ter sucesso na nossa vida profissional. Eu escolho uma carreira, eu estudo, eu faço uma faculdade, eu faço uma pós, eu faço um mestrado, eu faço um doutorado, eu faço um cursinho, eu peço para alguém que sabe aquela profissão me ensinar e passo tempo, gasto tempo ali. Mas aí eu quero construir uma família e eu acho que é simplesmente casar, ter uns meninos, né? E fica tudo certo, que eu não preciso gastar um tempo com aquilo ali, que eu não preciso prestar atenção naquilo, que eu não preciso estudar sobre aquilo. Então, que eu não preciso me gastar, né, diante do Senhor pela minha família. E aquilo que eu tenho colocado na minha vida, eu tenho diretamente ministrado sobre a vida daqueles que estão comigo, sobre a vida da minha família, né?
Então, eu preciso prestar atenção nisso. Se tudo aquilo que eu coloco na minha vida influencia naqueles que estão perto de mim, eu preciso prestar atenção na minha vida. Porque eu não consigo mudar o Edson, não tem jeito. E tem um monte de coisa que se eu quero, não tem jeito. Né? A gente estava... Ontem a gente estava com os meninos na formação de teologia. Aí tinha lá os negócios de teste, né? E um falou assim, é porque tem são 4, né, os temperamentos. É o sanguíneo, é o colérico, não sei. Eu falei, gente, eu sou o docinho. Aí eles estavam rindo de mim. Eu sou docinho, fiz o teste lá, eu sou docinho. Então a gente quer... sempre a gente quer que o outro mude. Sempre que a gente não consegue mudar o outro. Né? Mas aquilo que eu faço, ele vai refletir direto no outro. Tem um cientista que ele estudava as questões de leis, e a terceira lei dele, que é Newton, né? Ele fala sobre a questão da ação e reação. Ele fala que cada ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. A força é um resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz uma força e o outro a recebe. Durante os seus estudos, né, Isaac percebeu que cada ação ela gera uma reação. E é muito interessante que é exatamente isso que acontece. Né? Dentro da tua casa, dos relacionamentos, cada ação gera uma reação. Então, se eu não cuido com as minhas ações, elas vão gerar reações. Né? Então, ontem eu estava preparando eu fiz um escondidinho, gente. Aí eu estava preparando ontem, porque hoje não ia dar tempo para fazer tudo. E a Kels foi lá em casa ontem à tarde. E a gente ficou conversando, eu desliguei, né? Porque eu não ia ficar mexendo lá, desliguei, a gente sentou na mesa, ficamos conversando e tal. E aí ela foi embora. Quando ela chegou na casa dela, o Hélio falou assim, se deu um abraço, e falou assim, uai, você estava num restaurante? Você tá um cheiro de cebola? Aí o Edson chegou em casa, eu não consegui dormir, a cebola está ardendo no meu olho. Então, cada ação existe uma reação. Né? Então, para a gente ter uma janta gostosa, ontem eu mandei a Raquel embora cheirando cebola e o Edson não dormiu com o olho ardendo porque estava cheirando cebola lá em casa. Mas aí hoje vocês vão comer e não vai sentir nenhum pedaço. Então, assim, mas para cada ação existe uma reação. Né? Então, às vezes, eu quero algumas coisas, mas eu não estou disposto a pagar o preço. Né? Às vezes, eu oro, mas eu maltrato o outro. Como é que o outro vai me tratar bem? Eu estou orando para o meu marido mudar e eu maltrato ele. Ele vai me tratar bem? Não tem jeito. A gente fez uma visita esses dias e a menina chegou assim, falou um monte de coisa para a gente. Ela falou assim, porque está ruim o casamento, porque a gente briga e eu falo isso. Gente, ela falou palavrão que eu nem conhecia. É sério. Eu fiquei... Sabe quando você regala o olho, assim, você segura na mesa, assim, você fica olhando e fala assim, meu Deus, eu fiquei sem reação. E é difícil eu ficar sem reação. Eu fiquei sem reação. Eu falei, não acredito que uma pessoa tem coragem de falar um negócio desse pro outro. E pro marido ainda. Eu fiquei olhando. Eu falei, pô, Edson, aí... Eu falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa... Então, como que eu quero que a pessoa me trate bem eu tratando ela desse jeito? Eu falei, não acreditei. Então, assim, aí eu vai resolver eu orar? Satanás tem culpa, gente, num negócio desse? É complicado, né? É complicado. Eu fiquei assim, falei, mas... Então, tem algumas coisas que não tem a ver né, com o infiltrado lá de fora. Tem algumas coisas que a gente infiltra, a gente que abre, que fala, não, pode entrar, coloca ali, né? Em Efésios 6:2 ele fala assim, ó, e como se tudo isso não fosse suficiente, né, na questão que a gente tem que cuidar do mundo físico, daquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, daquilo que a gente traz para perto, com quem nós estamos convivendo, com quem nós estamos nos relacionando, de que forma nós estamos nos relacionando. Além de tudo isso, nós temos, né, que é real, mais real do que o físico, é o nosso mundo espiritual. Em Efésios 6:12 ele fala assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu fiquei pensando, falei, socorro, e agora? Né? Como é que a gente faz? Como é que luta contra... Se está difícil de lutar com aquele que, né, muitas vezes, que está convivendo ali. Mas o que é interessante? Em Salmo 38 fala assim, em ti, Senhor, confio. Nunca me deixas confundido. Livra-me pela tua justiça.
No 15 ele fala assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. No 34 ele fala assim, ó: esforcei e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então ele nos dá algumas coisas que nos acalenta. O salmista ele fala assim, ó, no Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então, o que nós precisamos, realmente, é estarmos alinhados com o Senhor. Nós não podemos perder o favor do Senhor. Como que a nossa família dá certo? Não podemos perder o favor do Senhor. Como que o nosso trabalho dá certo? Não podemos perder o favor do Senhor, né? Porque todas as coisas, o socorro vem dele. Todas as coisas. Às vezes a pessoa fala assim: ai, mas eu sou ansiosa, é difícil e tal. Todas as coisas vêm do Senhor. Então, tem algumas situações que eu aprendi, e eu falo assim, vem aquele desespero, né? Na minha alma eu falo: não, eu confio no Senhor. Eu tenho que falar para mim que eu confio no Senhor. Porque às vezes parece que o desespero é tão grande que eu esqueço quem que eu sirvo, quem que cuida de mim. Então, às vezes, nós permitimos que esses infiltrados que Satanás tem enviado para a nossa vida entre e faça a maior bagunça na nossa vida. Então, nós não podemos dar ouvido para serpentes, né? Nós não podemos, nós temos que dar ouvido para o Senhor. Nós precisamos olhar para aqueles exemplos que a Bíblia nos dá e perceber que, se nós estivermos cumprindo os princípios, o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai nos proteger. Amém? Vamos orar?